que empresas foram hackeadas, que saíram dados da Twitch. Então, aí tem bastante coisa pra gente conversar. E eu estou super curioso mesmo. Cara, essa semana a coisa pegou fogo na Foi, internet né? real, assim. Escolhemos a gente tá aqui numa sexta-feira pra filosofar sobre uma semana que, cara, foi um caos atrás de outro, assim. Acho que fazia tempo que não acontecia coisas tão grandiosas e que geram um monte de eventos em cadeia que é bem interessante de analisar, como a queda do Facebook na segunda-feira, né? Segunda-feira. Surreal, assim, uma coisa muito rara da gente imaginar acontecendo e causou uma série de eventos interessantes de se analisar do ponto de vista de infraestrutura e tudo mais. E depois, com a Twitch, o vazamento também histórico. É muito difícil a gente ver vazamentos com essa profundidade, né? Que vazou códigos, fontes, desde a inauguração do site, aplicações internas, tudo, assim. Realmente... Os meus dados foram vazados? Então, dados pessoais da Twitch, a gente ainda tá, assim... meio que aguardando. A gente Porque ainda foi só uma parte, né? Pelo que a gente entendeu. Então, o que aconteceu? Foi divulgado um arquivo uma pasta de 125 gigas de arquivos com vários repositórios de código. Então, a principal parte desse vazamento foram códigos deles. Seja códigos do back-end do site que todo mundo acessa, os aplicativos mobile, mas até também ferramentas internas, então códigos de apps. E interessante que no meio disso tudo acabou se revelando um projeto da Amazon, que é concorrente da Steam, de que a Amazon ainda nem anunciou e que é um gerenciador um sistema de distribuição, né, de licenças de jogos, né, que deve concorrer com a Steam. Que já existe, ninguém sabia Amazon da Game parada. já existe. Eles já estão ali flertando, acho que falta... Mas acharam um clientezinho com nome, brand, tudo bonitinho ali no meio do código-fonte da Twitch. Então, assim, realmente foi bem assustador a quantidade de informações. Tanto que a primeira coisa que eu pensei, e a maioria das pessoas do mercado pensaram, isso é coisa de insider, né? Então alguém, ou ex-funcionário, ou atual ou ex-funcionário, realmente com acesso privilegiado, usou disso para pegar os dados e jogar na internet. Até porque o leaker, né, a pessoa que vazou, não cobrou por essa informação. É diferente do que a gente está acostumado no mercado de ter fóruns que são voltados a isso, que a pessoa fala, hackeei a empresa tal, estou querendo tanto por esses dados e tem um certo leilão dados, ali, exato. Na verdade, nem sequestro, mas quando tem um vazamento, uma invasão, e o cara que é o criminoso que fez o vazamento tem a intenção de lucrar em cima disso, ele vai colocar ali, consegui tais dados, eu tô querendo, sei lá, $100 mil, e tenta no marketplace criminoso conseguir um comprador. Já é uma prática comum esse tipo comum. De ataque. É bastante comum. O que mas se a gente vê no caso... as empresas costumam pagar ou não? Então, na verdade, nesse caso que eu estou falando aqui é mais vazamento. Então, quem compra são pessoas terceiras que têm interesse nos dados desses caras. Ou leilão, ou realmente replicando os dados. Então, criar uma parte. Competidores, de fato. O cara que está de olho na tecnologia, ou que quer, sei lá, fazer um golpe em cima dos usuários e então tem interesse nessa base de usuários. Aí são Deep realmente... Web total. Total. Mas o que acontece? Quando rolou o vazamento nessa semana, no dia que a gente soube do vazamento, já era o vazamento aberto publicamente. Então, hoje, assim, no Google, 1 minuto de Google, você encontra esse arquivo para baixar. E aí a gente começa a pensar, quem foi o cara que vazou? Porque ele, então, não tá nesse grupo de pessoas que geralmente tem a intenção de lucrar, né? Ele jogou de graça. Então, ele tem algum lado emocional, ou sei lá, o cara tá puto com o chefe, pode ser. Ou, geralmente, ativismo, mas aí, geralmente, a gente vê mensagens mais do ativismo, ou do motivo dele tá fazendo isso, né? Dele tá indo contra essa empresa, e também não foi o caso. Então, eu realmente achei que fosse um lado de insider mesmo, no caso de um ex-funcionário. Mas a nota da Twitch me surpreendeu bastante, que eles falaram que, na verdade, era um servidor mal configurado, que estava exposto na internet, ou com alguma falha ou não, eles não detalharam muito. Mas falei, cara, era melhor eles terem dito que tinha sido um funcionário, que ficaria mais bonito na foto. Porque no momento que você vê que um vacilo de um servidor vazou tudo isso de informação. Abriu o torneirão. Total. E aí, como vocês falaram, ele realmente vazou esse arquivo dizendo ser a parte 1. Ou seja, existem outras partes, mas ainda não surgiram. Pelo menos nessa parte 1, o único dado pessoal, assim, a única base de dados de fato que estava ali no meio são os lucros que os criadores tinham lá. Então, quanto cada criador ganhou de propagandas, de subscriptions e de donates, né, de doações do chat.
Então, esse estava até separadinho, assim, no vazamento, uma pastinha separada com esses dados, e o resto era só código-fonte de inúmeras ferramentas, tinha até ferramenta de segurança interna deles de teste e tudo mais. Aí fica essa pergunta, será que nos próximos ele vai colocar mais dados pessoais, né? Ele vai colocar os e-mails dos cadastrados, com nome, enfim, algum outro tipo de dado? A parte financeira já foi esclarecida que provavelmente não vai ter, por exemplo, número de cartão de crédito provavelmente não vai ter, porque geralmente são mantidos por gateways de pagamento e, de fato, geralmente é assim que acontece no mercado mesmo. Então, eu não acho que vai ter o risco de vazar cartão. Mas senhas criptografadas, em hashes que a gente chama, pode ter chance de aparecer por aí. Então, estamos atento aí de olho nas notícias, no que está acontecendo, para ver se vai surgir de fato uma segunda parte ou não. Quem tem canal lá está exposto também, de certa forma? Então, acho que no momento, geralmente quem tem um canal, ele tem uma chave de transmissão, né? Então, essa chave de transmissão, a Twitch já invalidou todas. Então, se o cara tem na mão essas chaves e divulgar amanhã, elas já não têm mais validade, whatever. O problema, de fato, seriam as senhas das contas e os vínculos que essas pessoas têm com outras plataformas. Então, se você linkou algum outro app ali de terceiro, esse vínculo da Twitch pode dar algum certo poder para o invasor. Mas eu acredito que tanto senha quanto esses vínculos, isso vai ser invalidado pela Twitch. Provavelmente já foi feito, né? Então, assim, eu acho que o maior medo agora para o usuário é se vazar a senha e essa senha tiver o que a gente chama de hash fraco, que é algo que o hacker consegue ler de fato qual é a senha do usuário, né? Porque a senha não fica como texto no banco de dados, ela fica protegida. E aí, nesse vazamento, as pessoas precisam quebrar essa senha para conseguir ler que, de fato, a sua senha era 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Mas se essas senhas começarem a aparecer, o que é normal, o que acontece é que golpistas vão pegar isso e vão tentar logar nas suas contas em outros serviços. Vão tentar logar no teu Spotify para ver se tu tem uma conta premium para vender por aí. Vão tentar logar nas suas redes sociais, geralmente, para pegar suas fotos íntimas e tentar te extorquir. Então, começa a surgir uma série de invasões às suas outras contas de outros serviços. Por isso que é muito importante você não usar a mesma senha em todas as coisas da internet. Sabe? Mas aquele negócio de senha forte também é...